Tipos de microfones. O assunto de hoje é esse, tipos de microfones. Seja bem-vindo ao 27º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, mesmo, tinha essa parte que eu não tinha pensado. Primeiro de tudo, explicar o que é um microfone. O microfone é um transdutor. Transdutor é um sistema que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Tá? Então ele converte a onda sonora, a energia acústica, vamos dizer, em energia elétrica. Tá? Ele passa para um sinal elétrico, tá? E isso é o que faz com que a gente possa gravar esse som. Uma coisa importante do microfone, que eu costumo falar, é que o microfone capta o que ele ouve. Tá? Eu insisto muito eu bato muito nessa tecla, que não adianta você fazer um som ruim e colocar um microfone e achar que aquele som vai ficar bom porque você usou determinado microfone, ou você usou determinado pré-amplificador, determinado compressor, ou passou por determinada mesa. Tudo isso é balela, tá? Se o som não estiver bom ali no começo, todo o resto é irrelevante, não significa nada, tá? Se o som estiver bom no começo, mesmo com uma cadeia mais simples, você pode ter um bom resultado no final. Se o som não estiver bom no começo, mesmo com a melhor cadeia de todas, você não terá um som bom no final, tá? Então sempre a fonte é a parte mais importante da coisa, você tem que fazer a fonte ser legal. Então assim, o microfone capta o que ele ouve. Se você mandar um som ruim para ele, não vai ter o que melhora. Eu vejo situações, às vezes eu via muito em fóruns da internet, o pessoal fala assim, mas a minha voz é muito média e por isso eu queria saber que microfone que eu escolho para encorpar a minha voz. Então, se a sua voz é média demais, você tem que aprender a lidar com a sua voz para você trabalhar com ela de uma forma que ela não soe média de forma a incomodar. Entendeu? Basicamente é isso. Você tem que aprender a cantar melhor, para soar melhor, e aí qualquer microfone que você colocar, você vai ter uma boa impressão da sua voz, porque a sua voz, a fonte é boa. Tá? Não, microfone não faz milagre. Tá? Simplificando a história, sendo bem objetivo na coisa, se você canta com timbre feio, o microfone não faz o timbre ficar bonito. Se você canta desafinado, o microfone não afina. Se você canta fora do tempo, o microfone não põe no tempo. Tá? O microfone não faz milagre, ele capta o que ele ouve. Tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Independente do microfone que você tiver, a fonte tem que ser muito boa. Tá? A partir daí, se a fonte é boa, a gente pode melhorar o microfone para a gente captar melhor ainda essa fonte. Deixa eu falar, já que eu estou falando de equipamento aqui também, deixa eu falar do guia do equipamento para home studio. Esse é um guia gratuito que eu criei, que ele tem 1 hora de duração, tá, em vídeo, são 10 vídeos falando sobre vários tópicos dentro da questão do home studio, tá? Então eu falo sobre escolha do computador, escolha da interface, escolha do microfone, dos fones de ouvido, dos monitores, dos softwares, tá? Tudo que você precisa assim para você começar o seu home studio com o pé direito. Tá? E eu falo bastante a respeito das coisas de acordo com a sua necessidade. Tá? Se você é um vocalista que quer gravar sua voz, você precisa de um tipo de equipamento. Se você é um baterista que quer gravar sua bateria, você precisa de outro. Então, eu tenho esse guia gratuito. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio. Tá? Vale bastante a pena. Deixa eu ver qual que é o segundo ponto aqui. Beleza. Então, explicar agora sobre os tipos de microfones. A gente tem basicamente 3 tipos de microfones, existem mais, tá? Mas os 3 mais populares são os microfones dinâmicos, os microfones condensadores e os microfones de fita. Tá? A gente vê muito em inglês isso, né? Então o Dynamic, o Condenser e o Ribbon. Tá? Então são esses 3 tipos de microfones que são mais comuns. O microfone dinâmico é um microfone que ele não precisa de nenhum tipo de alimentação, ele não precisa de energia elétrica passando por dentro dele para ele funcionar. Tá? São normalmente aqueles microfones que a gente usa em shows. Tá? O SM58 da Shure é um microfone padrão nesse sentido, mas o 57 também, e várias outras, tem cópias, né, de várias outras empresas, né, que pegaram esse material da Shure, aperfeiçoaram, outras fizeram coisas mais simples, mas basicamente esse tipo de microfone. A gente chama esses microfones de microfones duros, tá? Porque eles aguentam porrada, tá? Assim, você pode mandar pressão sonora, um som alto, tá? Você pode colocar numa caixa de guitarra, a caixa berrando lá, alta pra caramba, eles costumam aguentar bem. Você pode colocar numa caixa de bateria, que também o SPL, né? A pressão sonora é muito alta da caixa e eles aguentam bem também. Então esses microfones são feitos para essas coisas todas, e geralmente eles não são tão sensíveis. O que eles aguentam, eles têm aguentam a porrada, mas eles não são tão, eles não pegam tão bem as sutilezas, vamos dizer assim, quanto um microfone condensador. O microfone condensador ele precisa de uma alimentação, de uma tensão passando por dentro dele para ele funcionar. Geralmente 48 volts, tá? Tem uns que têm tensões diferentes e geralmente esses têm uma fonte separada para isso. Mas são 48 volts que passam, que é o chamado Phantom Power. Phantom Power não é o fantasma do poder, tá? A energia fantasma. Por que é chamado de energia fantasma? Porque se um microfone dinâmico, por exemplo, recebe esses 48 volts,
ele ignora, é fantasma, para ele não existe. Se o microfone precisa dos 48 volts, ele recebe e é alimentado, tá? Esses microfones condenser, eles são mais sensíveis. Então, assim, muito microfone condenser, você colocar, por exemplo, na frente de um ampli de guitarra, ele vai saturar. Ele não vai aguentar a pressão sonora. Alguns deles têm uma chave que você diminui a sensibilidade do microfone, e aí você consegue microfonar essas fontes mais altas, mas no geral eles são mais sensíveis. E eles captam mais as nuances, tá? Então é muito comum, assim, a primeira vez que um cara entra num estúdio e você coloca um microfone desse tipo, um condenser, cápsula larga tal, e o cara começa, ele mexe na roupa, assim, ele ouve mexendo na roupa, tudo, até fica incômodo, sabe? Então as sutilezas da respiração, os rouquinhos da voz, essas coisas todas vêm mais com esses microfones condenser, tá? Então a gente usa esses microfones quando a gente quer captar mais detalhes, e geralmente quando a gente quer uma coisa mais ampla, tá? Eu lembro, ampla que eu digo de captação. Lembro de uma situação, a gente fazendo o 5 bandas de rock na MTV, acho que é 2007, 2008, alguma coisa assim, e aí mandaram os microfones pra gente, e a gente colocou pro pessoal passar o som, e eu lembro que eu tava como diretor de palco nesse show, e eu tava tipo a uns 3 metros do microfone e tava ouvindo a minha voz saindo pelo monitor de chão. Eu falei, não vai dar pra usar esses mix. Não vai ter condição. E quando eu chegava, a voz estava adequada, entendeu? Um som bonito e tudo mais. Só que aquilo ia captar tudo, né? Ia captar a bateria, ia captar a guitarra, ia captar o público. Nesse show, a mulherada gritava muito, cara, muito, de doer o ouvido, né? Então, na hora de mixar, inclusive, tinha momentos assim que você ouvia mais a gritaria da mulherada do que a voz do cantor, e o cantor mandando pesado e não adiantava, sabe? Então, o que acontece? A gente trocou para o Shure SM58, que são microfones mais duros, que tem uma captação mais limitada, tá? Tanto em termos de frequências, quanto em termos dessa amplitude, de você conseguir captar mais distante e tudo mais. E a gente pôde fazer o trabalho. Tá? Então esses microfones duros geralmente são mais para esse tipo de coisa, e os condensadores são para quando você tem essas situações mais, para pegar mais sutileza. Se você gravar, por exemplo, um piano e voz, ou um violão de nylon e voz, os microfones condenser são muito legais. Eu, particularmente, gosto muito dos condensers para voz, assim, eu não deixo de usar um condenser na voz. Normalmente, muito raramente eu quero usar um dinâmico. Muito raramente. Tá? E os microfones de fita, esses dois microfones que eu falei, o dinâmico e o condenser, eles têm um diafragma, tá? que ele vibra, tá? Quando ele recebe a onda sonora, ele vibra e transforma isso em sinal elétrico. Tá? O ribbon, o microfone de fita, ele tem uma fita de metal, em vez de ter o diafragma. Essa fita vibra, tá? E transforma em sinal elétrico. Esses microfones, eles são mais, eles têm mais dificuldade para captar os transientes, tá? Que é o pico de entrada da onda, o que faz com que ele tenha um som mais aveludado. Tá? Então você, normalmente, se você colocar microfone a pratos de bateria com microfones de fita, que soa muito legal, você acaba tendo que puxar agudos neles para eles ficarem mais equilibrados, mas vem um agudo mais redondinho, mais bonitinho, entendeu? Então é uma coisa legal. Esses microfones são mais sensíveis, tá? Para pressão sonora, nem sempre eles aguentam, tá? Tem que ter um certo cuidado no manuseio. Mas são menos comuns, tá? Os mais comuns são os dinâmicos e os condensadores. Deixa eu falar de um outro assunto aqui, que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você fazer uma pequena contribuição mensal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Dá um trabalhinho, tá? Fazer esses vídeos. Em troca disso, eu te dou vários cursos sobre produção musical. Lá tem o comprimindo, o equalizando, o mixando. Entrou a série 30 dicas agora. Se você entrar ali, cada dia vai ter um vídeo de 30 dicas de mixar, de gravação, depois de mixagem, depois de masterização. Tá? E tem vários materiais, muita coisa legal ali. O comprimindo e equalizando já vale a pena. Já vale o investimento pra caramba, assim, que você vai entender o que é um compressor, quais são os controles básicos dele, como você operar qualquer compressor, e a mesma coisa com equalização, tá? Então, vale bastante a pena. Vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio. Deixa eu falar agora sobre os padrões polares. Os padrões polares têm a ver com a direcionalidade do microfone, tá, cara? Como ele capta em forma de... a direção com qual ele capta. Quer ver? Tem um Arcano 57 aqui. Esse aqui é uma cópia barata no SM57. Esse é um microfone cardioide. Cardioide, a palavra cardioide vem de cardíaco, vem de coração. Então pensa no formato de um coração de ponta cabeça, assim, tá? É como esse microfone capta, sabe? Ele vai captar assim e assim. Ele vai evitar o máximo do som da traseira e dos lados. Então por que isso é bom? Porque numa situação de show, como eu falei, você está captando a voz do cara, você não quer captar o público, você não quer captar o som do monitor de chão,
entendeu? Você não quer captar o que está dos lados, você quer captar a voz. Então ele acaba sendo bem mais direcional, tá? A gente tem o hipercardioide que é mais fechadinho ainda, ele não abre tanto para esses lados, que também ajudam bastante em show, tá? Isso é muito bom para quando você vai captar, por exemplo, uma bateria e você vai colocar um microfone para cada peça, ele vai captar o máximo possível daquela peça e pegar o mínimo possível das peças que estão ao lado, tá? Outra configuração, por exemplo, estou com o microfone aqui da SE, que ele tem multipadrão polar. Você pode escolher o padrão polar. Então ele tem Omni, por exemplo, o Omni ele pega em qualquer direção, tá? Qualquer direção que você cantar, que você colocar, ele vai pegar. Eu uso muito o Omni quando eu quero pegar a ambiência de bateria, por exemplo. É muito comum para mim, para cordas, tá? Vou fazer uma gravação de cordas, eu uso muito Omni. Tem o figura do 8 também, uma coisa interessante, todo microfone de fita, ele é figura do 8. Figura do 8 por quê? Porque ele capta, bom, vamos pensar uma bolinha aqui e outra bolinha aqui, você tem um 8, tá? Uma bola aqui, uma bola aqui. Ele evita bastante as laterais e pega bem aqui e aqui. Tá? Então é um outro padrão polar que você pode ter. Isso é legal quando você quer pegar o que está acontecendo aqui na frente e o que está acontecendo aqui atrás. Então, por exemplo, tem um ambiente de bateria, de piano, de repente você está pegando, vai as cordas do piano e você está pegando a ressonância do piano no tampo. Tá? Ou então pegando a bateria e a ressonância da parede para cá. Tá? Então, o figura do 8 funciona para esse tipo de coisa. Que mais que a gente tem aqui? Ele tem o hipercardioide, o cardioide, o omni e figura do 8. Tá. Então, com isso aqui, é o básico que a gente tem. Alguns microfones têm vários, eles têm vários padrões no meio do caminho também, tá? Um Omni que não é tão Omni, um cardioide que é mais fechadinho e tudo mais. Mas basicamente essas figuras que eu falei, o Omni, o cardioide e o figura do 8 são as mais comuns. Dito isso, 95% do tempo, eu pelo menos, trabalho com microfones em cardioide. Tá? Por que eu estou falando eu? Porque tem gente que trabalha diferente, tá? Cada um tem uma forma de trabalhar. E eu já descobri uma coisa interessante há muitos anos, que a forma do outro trabalhar nem sempre funciona para mim. Tá? Às vezes o cara fala assim, pô, eu faço dessa forma, eu entro no estúdio amarradão, vou testar, né? E eu testo, eu falo, pô, mas não tá vindo, o meu dele fica tão bom, o meu não fica, cara. Não, isso aí, eu vou pro meu, daí eu vou pro meu e eu gosto do som. Tá? Então, na maioria dos casos, eu trabalho com cardioide. Figura do 8 quase nunca eu uso, só para brincar de vez em quando com alguma coisa. Quando dá uma vontade, quando eu entro inspirado no estúdio, eu falo, hoje eu vou me divertir, tá? E o Omni, como eu falei, mais em situação de ambiente de bateria, mais do que qualquer outra coisa. Mas eu também trabalho mais com rock do que qualquer outra coisa, tá? Então depende muito do estilo que você está trabalhando. Agora, por que eu estou falando isso? Porque nada te impede de ter um resultado de qualidade se você só tiver microfones cardioides. Não pense assim, eu preciso de um microfone Omni para gravar uma voz, por isso que minha voz não está ficando boa. Não, não é isso. Se a tua voz não está ficando boa, possivelmente é porque a pessoa que está cantando não está cantando bem o suficiente ou porque a sala não está adequada para cantar. Tá? Não é o microfone, não é o padrão polar. Tá? A gente grava muita voz em cardioide, a maioria das vozes que você vai ouvir por aí são gravadas em cardioide e está tudo certo. Tá? Então não é uma. Você não vai ter uma limitação porque você não tem esses padrões polares. Tá? Agora, falando com relação a dinâmicos e condensers, o que eu diria para você? Se você é um guitarrista e você quer gravar sua guitarra, compre um SM57, por exemplo, que é um microfone que, assim, para o nosso padrão ele é caro, porque no Brasil tudo é caro porque os impostos são caros, mas é um microfone de $100, é um microfone barato. Tá? Um microfone praticamente entrada, e um 57 é um tanque de guerra. Tá? 57, 58 são microfones que eu já tive em estúdio que tem microfones há 40 anos e estão funcionando. Tá? Então ele vai funcionar para sempre para você, basicamente, capaz de você ir embora antes do microfone ir embora, e você pode gravar sua guitarra, tá? O volume alto da tua guitarra ali que vai ficar bonito. Para caixa de bateria também, o meu microfone principal de escolha, tá? O 57. O 58, ele já foi eleito pela Mix Magazine, que é uma revista que eu acho que não tem mais, que tinha a respeito de estúdio, como o melhor microfone de todos os tempos. Tá? Porque ele é um microfone que ele não é o melhor para tudo, mas ele resolve qualquer coisa. Se você precisar gravar um violão com esse M58, você consegue ficar bom. Se você gravar uma bateria inteira, você consegue ficar bom. Não é o ideal, mas fica bom. Tá? Então, assim, ter um microfone dinâmico é bom nesse sentido. E para voz e alguns instrumentos, violão, essas coisas, eu diria para você comprar pelo menos um condenser de entrada, tá? Entrada que a gente fala é aquele mais baratinho que você não vai ver num estúdio profissa mesmo os caras usando, porque geralmente eles falam, não, esse aqui $100 não é a nossa praia, tá? Mas ele já dá uma qualidade boa. Então, esses microfones você tem, por exemplo,
os bananas de pijamas lá da Behringer, né, B1 e B2, você tem a Behringer acho que tem C1 ou C3 também, a Samsung tem o C01, a MXL tem microfones assim, esses microfones que custam em torno de US$ 100, o Audio-Técnica, o AT2020 e tal, já são microfones de entrada que podem te dar um bom resultado. Se você está gravando novamente, se você está gravando a sua voz com um microfone desse e não está ficando bom, ou tem um problema na forma de emitir, tá? Ou tem um problema na sala onde você está captando. Ele não tem nenhum problema assim, já é um microfone adequado, tá? Ele não é ótimo, mas ele é adequado para gravar. Então eu diria, se você está começando, vai gravar uma voz, tem um condenser desse aí, ou tem um 58 pelo menos, mas muita gente fala assim, usa um 58, usa um microfone dinâmico, porque você não tem um tratamento acústico. Cara, o som não fica legal. É melhor você meter uns edredons na parede e gravar com microfone dinâmico, com microfone condenser, do que gravar com dinâmico, tá? Mas é basicamente isso, tá? Eu queria só dar uma introdução do que são os microfones e como eles funcionam, tá bom? E quero falar aqui sobre as minhas consultorias, tá? Eu faço consultorias particulares de 1 hora de duração online e isso eu ofereço para quem já está mais avançado, tá? Não recomendo para você, se você está começando, gastar dinheiro, entendeu? É jogar dinheiro fora, porque em 1 hora eu não tenho como te passar os conceitos da coisa, o básico da coisa para você fazer. Então, se você já está mixando, você já está produzindo, já está tendo um resultado bom, mas acho que falta chegar aonde você quer mesmo, essas consultorias são para você. Tá? Eu vou ouvir o seu trabalho, vou analisar e vou te dar sugestões do que você pode melhorar, tanto no teu resultado quanto no teu fluxo de trabalho, de equipamento e etc. Tá? Então vale bastante a pena. E se você não está nesse nível ainda, se você não está produzindo e tendo um resultado razoável, eu te recomendo fazer o meu curso Então Você Quer Gravar Sua Música? Esse é um curso que te pega pela mão, ele vai desde o começo, desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização. E não se engane, às vezes você grava há 20 anos e não tem um bom resultado, e você acha que você tem um problema porque você não sabe mixar. Não, na real, esse problema está vindo de antes. Você não está captando tão bem, você não está gravando tão bem, editando tão bem, e não mixando tão bem, só para você poder chegar no final e resolver a coisa toda. Então, esse curso ele vai preencher as lacunas do teu aprendizado. Você aprendeu de repente batendo cabeça, pesquisando no YouTube, pegando informações com amigos, e você aprendeu isso, não aprendeu isso, não aprendeu isso, e essas lacunas que ficaram que fazem com que você não tenha um bom resultado. Então esse curso vai preencher essas lacunas para você, tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!